Abra a palavra de Deus em Efésios 6. Efésios 6, versículo 17a. Efésios 6, versículo 17a. O texto base que usaremos para abrir a nossa campanha da blindagem da mente. E eu tenho certeza que assim como Deus tem abençoado as nossas vidas de maneira gloriosa em todos os propósitos que temos realizado nesse lugar, não vai ser diferente com esse. Porque pelo temor que temos ao Senhor, não realizamos propósitos com intuito ou visão numérica. Quando realmente fazemos uma campanha de fé, porque Deus nos orientou para tanto. A gente entende da importância de Deus direcionar a nossa vida. Por isso que existem meses onde a gente nem campanha faz. A gente faz apenas os cultos que já estão intitulados, porque nós entendemos que o direcionamento de Deus é primordial e se Ele não assinar embaixo não vale a pena. É importante que tenhamos a aprovação dEle e sem sombra de dúvidas, essa campanha vai mudar a história de muitos que aqui estão. Em nome de Jesus. Aqueles que creem, evidentemente, não é? Efésios 6, capítulo 17, apenas a parte A. A parte correspondente a A no versículo é até que surja a primeira vírgula. Até que surja a primeira vírgula, nós conhecemos como parte A na didática teológica, tá? A palavra de Deus nos diz: usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito. Senhor, graças te dou pela leitura desse texto. Muito obrigado pela abertura dessa campanha. Te louvo por aquilo que aconteceu pela manhã. Te agradeço por aquilo que acontecerá agora à noite. Sei que é o teu Espírito que direciona, importa que assim seja. A palavra culto significa homenagem ao Senhor. Que o Senhor prevaleça nesse lugar. Que todos nós diminuamos, desde as crianças aos mais adultos, para que o Senhor cresça nesse lugar. Importa que a tua vontade prevaleça sobre nós e em nós, em nome de Jesus. Digam todos juntos amém? E graças a Deus. A campanha da blindagem da mente terá duração de 4 domingos. E é uma campanha que no desenrolar da mesma trabalharemos subtemas. E eu tenho certeza que a blindagem da mente, que é fundamental para a vida cristã, nós não estaremos aprendendo acerca de algo que a gente usa se precisar. Se um dia eu precisar, eu vou buscar por blindagem. Nós não devemos pensar dessa maneira. A blindagem de mente, ela deve ser indispensável. O cristão que não blinda a sua mente, ele é facilmente tragado pelo inferno. Facilmente. Porque quando a gente começa a pesquisar a palavra de Deus a fundo, e eu aconselho que todos vocês façam, porque é de suma importância e é meu interesse, como pastor dessa igreja, estou pastor dessa igreja, o meu anseio é que todos, ou pelo menos a maioria, venha ter sede pelo conhecimento da verdade. E quanto mais você se aprofunda no conhecimento bíblico, mais você aprende no Senhor o quanto é importante conhecer o propósito de Deus para a sua vida e como o Senhor procede para oferecer essa blindagem. O texto base já nos mostra a considerável importância que há na blindagem da mente. Tanto que a blindagem da mente ela é comparada à importância do conhecimento da palavra. Que devemos dar a mesma importância para as duas coisas. Recapitulando, só para que vocês não tenham dúvidas. Use igualmente, ou seja, do mesmo modo, na mesma proporção, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Tá, pastor, e o que são essas coisas? Capacete da salvação é a convicção. A convicção ela habita onde? Na mente. Por isso capacete. A mente se encontra onde?
na cabeça. Mente, a ciência chama de cérebro. Mas mente nós conhecemos também como alma. E é justamente nela que se dá a necessidade de sermos tratados por Deus para que o nosso espírito permaneça salvo. É exatamente isso que o Senhor anseia fazer em nossa vida. Por isso que o texto base diz: dê a mesma importância da convicção de salvação à espada do Espírito. Porque a correlação que há é a seguinte: quando você valoriza a palavra de Deus, que é espada, ou seja, espada nos lembra o quê? Falando no contexto de guerra, arma de ataque. Mas ao mesmo tempo a espada é utilizada para defesa. É tanto uma arma ofensiva como defensiva. Então a espada do Espírito, ela nos serve em Deus para os ataques e também para a nossa defesa. E aí é quando a gente percebe o Senhor nos dizendo através dessa primeira colocação: valorize a minha palavra. E ao mesmo tempo valorize guardar a sua consciência dentro do que eu tenho te revelado nela. A mesma importância nesses dois procedimentos. Busca pela palavra e guardar a convicção da nossa mente pelo que temos aprendido no Espírito Santo pela palavra. Eu quero compartilhar com vocês, dentro desse ensinamento de hoje, já que hoje eu falarei sobre a blindagem da mente, depois eu vou dividir os subtemas nas próximas ministrações, a partir da próxima semana. Eu quero tratar com vocês a respeito de algo que é fundamental, logo de início, quanto à blindagem da mente. O cuidado que devemos ter com a higienização mental. O que é a higienização mental? A palavra higiene nos envia a lembrarmos de limpeza. Higienização mental é limpeza da mente. E como é que se dá, pastor, a higienização mental? Como é que se dá a higienização da nossa mente? Através do conhecimento dos preceitos do Senhor. Aí é quando você começa a entender, por exemplo, por que lá em Salmo 1, o Senhor nos exorta a não andarmos com pessoas ou caminharmos junto, porque é uma coisa muito diferente da outra. Uma é você andar com, e outra é você ser gentil. Eu posso ser gentil com meio mundo de pessoas, ser educado com elas, amá-las no Senhor. Amar não significa exatamente andar junto. Quanto mais você se aprofunda na palavra, você vai entendendo que a compreensão do que seja amar não significa que quando você ama alguém, você tenha que andar junto com essa pessoa. E um dia eu vou trazer uma mensagem sobre isso. Eu já falei sobre isso alguns meses atrás, sobre níveis de relacionamento. Só para recapitular, porque eu entendo que no processo da higienização mental, se você insiste em andar com pessoas, caminhar junto com pessoas que não têm a mente higienizada por Cristo, infelizmente, você não vai conseguir ter sua mente higienizada. Ah, pastor, mas isso é preconceito. A Bíblia diz claramente para nós o seguinte. Eu gosto de recorrer à Bíblia para que ninguém ache que estamos ministrando algum machismo nesse lugar. E olha o que diz. A versão é King James. Uma versão muito boa, inclusive, que eu aconselho. Salmo 1, verso 1. Abençoado com felicidade. Que versão abençoada, né? Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho do ímpio, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, ou seja, não é persuadido, influenciado por pessoas que estão distantes de Deus, ou seja, que não tem a mente higienizada, e nem se assenta na reunião dos zombadores. Mais uma vez a Bíblia nos diz, através do salmista, e nem se assenta com os que não têm a mente higienizada. Isso aqui não é uma palavra de preconceito. Isso aqui é uma palavra de alerta. E por quê? Por conta da propriedade de absorção que a nossa mente tem.
A nossa mente absorve coisas numa facilidade absurda, principalmente por conta do subconsciente. Se você parar para tomar um guaraná numa esquina, onde está rolando um pagodão, você vai perceber que, sem notar, sua mão diretamente vai começar a fazer batuque na mesa. E se brincar, a depender do tempo que você dure ali, você vai terminar cantando alguma frase do Paragolé. E aí de imediato você vai dizer: Satanás, está repreendido. O que é que eu estou fazendo? Isso é mente. Você passou tanto tempo ali que informações foram enviadas. Eu vou falar melhor sobre isso no próximo domingo. Aqui, é um dispositivo de entrada da mente. Por isso que lá em Tiago diz que nós devemos ter todo cuidado com essa questão de ouvir. Porque pelos ouvidos entram informações que muitas vezes driblam a nossa mente e se alojam no subconsciente. E quando isso acontece, se reveste em sonhos ruins, se reveste em pensamentos malignos, se reveste em tormentas mentais. É quando a gente não toma cuidado com aquilo que tem entrado em nossos ouvidos. E muitas vezes quando a gente exorta, existem pessoas que acham que isso é uma postura de fanatismo. O pastor está exagerando. Não é bem assim. Mas ao longo dessas ministrações eu vou provar o quanto é importante você tomar cuidado com o que você ouve. Vou provar também o quanto é importante você tomar cuidado com o que você vê. Porque os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo está em luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Por quê? Porque os olhos também consistem num dispositivo de entrada. Como eu sou um defensor nato, quando alguém vem tentar discorrer comigo sobre o assunto, por que o senhor critica tanto o crente que assiste novela? Porque quando você vai olhar os enredos da novela, eles direcionam a aceitações de coisas que para nós, biblicamente, são absurdas. E você percebe o quanto as novelas trilham por um caminho absurdo de influência. A ponto de, se brincar, um cristão teimoso que assiste novela começa a torcer para que aquele relacionamento homoafetivo dê certo no desfechamento da novela. Para você ver como é tudo uma estratégia. Você sabia que quem trabalha com novelas estuda alguns macetes com base em dicas científicas para prender a audiência? Quando você assiste esses programas de auditório, por exemplo, onde fala a respeito da mudança absurda que vai fazer na vida de uma pessoa. Aqueles programas que anunciam uma mudança radical de cabelo, de dente, de aparência. Você já percebeu que você não consegue sair do sofá e mudar de canal até você ver como a pessoa ficou? Isso é uma estratégia com base em conhecimento científico de como ater a atenção da pessoa. Sabe por quê? Porque o ser humano é curioso. Então é um meio de despertar de maneira subliminar a curiosidade. Porque nós gostamos de saber da vida dos outros. Deixa eu ver se essa reforma de 150 mil ou 200 e lá vai fumaça mil realmente deixou ela mais bonita, ele mais bonito. E quando você vê, você assiste um programa inteiro, perdeu tempo, podia estar orando, podia estar dando atenção ao esposo, à esposa, aos filhos, assistindo o que realmente edifica. E se você for somar o tempo que você perde com essas coisas, perdeu boa parte da vida. Percebe como é sério a gente ter cuidado com a nossa mente? Por que existem cristãos que têm dificuldade de renunciar? Porque eles estão cheios de informações mundanas na mente. Eles não abrem mão dessas informações, eles convivem com elas todos os dias, porque simplesmente aceitam. Crente que acha que é normal ir num barzinho, tomar um goró.
Olha como o silêncio reina, tá vendo? Crente que acha normal ter casinho, crente que acha normal ficar. Tudo isso é resultado de influência que vem na mente e a pessoa não vigia para fechar as brechas e terminam simplesmente aceitando. Por que existe tanta gente que em período junino desvirtua? Olha, tem períodos, na verdade não desvirtua, revela quem é. E muitas vezes até selfie faz. Porque aquela mente está aberta para as influências secularizadas. Completamente aberta para influências pagãs. E por isso o Brasil está do jeito que está. O povo geme por sal e luz no Brasil. O povo geme por referências no Brasil. Vocês não sabem o quanto o povo geme, porque a Bíblia diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a humanidade geme por referência. É por isso que hoje qualquer coisa se reveste em referência. Qualquer coisa se reveste em referência. Qualquer coisa. Você vê adultos, por exemplo, voltando ao período infantil. Não é fanatismo não, mas, por exemplo, você vê adultos que voltam tanto à infância, que começam a se vestir de Batman, de Capitão América. Sabe por que isso acontece? Esses filmes são tão intensos e eles apregoam referências que as pessoas terminam vestindo a camisa disso. Porque o ser humano vive buscando por referência todo o tempo. Se uma mulher aparece de cabeça toda raspada num programa de TV, no outro dia, um punhado de gente aparece com cabeça raspada. Porque a humanidade procura por referência. Só que nos lugares errados. As referências realmente que valem a pena para nós, elas estão na Bíblia. Ah, mas a Bíblia é arcaica, jamais. A palavra de Deus se renova diariamente. A palavra de Deus se renova diariamente. Diga graças a Deus. Amém? Então tá, pastor. Me explica por que blindagem. Eu quero entender melhor isso. Então eu vou usar um exemplo secular para que vocês entendam melhor. A blindagem nasceu como uma estratégia tecnológica de guerra. A blindagem surgiu com o intuito de diminuir os impactos em meio à guerra. Então, os primeiros casos de blindagem envolveram carros de guerra. E aí essa tecnologia foi sendo desenvolvida, até que ela foi, entre aspas, popularizada. Quando eu digo popularizada, ela não se deteve ao âmbito de guerra. Hoje uma empresa registrada, que tem licença do exército daquele país. No caso do Brasil, que tem licença do exército e da polícia civil, além de ter, claro, matéria-prima para fazer o trabalho e qualificação, todos esses pré-requisitos são necessários para que uma empresa trabalhe com blindagem. Veja quanta coisa, né? Quanta coisa é necessária para que uma pessoa trabalhe com blindagem. E quando eu me refiro à blindagem mais acessível às pessoas, não apenas no contexto de guerra, eu entendo que a blindagem, ela agora trabalha níveis. Existem blindagens que trabalham uma realidade de guerra, mas existe também blindagens que trabalham uma realidade de violência urbana ou nas cidades. Blindagem de vidros de carro. Blindagem de latarias de carro. A gente começa a perceber que esses dois principais recursos de blindagem, que começam a rodar alguns lugares do país, por conta do crescimento absurdo da violência em nossa nação. E esses níveis de blindagem vão desde vidros e metais que suportam tiros de arma calibre 22 a 38.
E quando se fala em guerra, a blindagem para combater os impactos promovidos, por exemplo, por um míssil Tomahawk. Se alguém aqui já ouviu falar de bombardeios, já deve ter ouvido falar no nome desse míssil que tem uma ação devastadora. Mas existe um trabalho de blindagem para esse tipo de míssil. Ou seja, um dispositivo de proteção. Vamos trazer para a realidade espiritual? Deus quer blindar a nossa mente, diga graças a Deus. Deus quer proteger a nossa mente dos impactos externos. E a blindagem de Deus, ela também apresenta níveis. Assim como eu falei de maneira secular, que existem blindagens para armamentos de fogo, comumente usados se houver licença no Brasil, como eu cheguei à blindagem para armamentos de guerra como míssil. Então a blindagem no reino espiritual, ela vai ser percebida por níveis, porque simplesmente a blindagem no tocante ao que é espiritual vai depender da sua busca diária. A blindagem de ontem não serve para hoje. A blindagem de ontem funcionou por 24 horas. A blindagem de hoje vai funcionar de novo por 24 horas. E amanhã você vai ter que buscar blindagem no Senhor de novo. Eu vou usar um exemplo secular de novo para vocês entenderem melhor. De repente, um homem com a condição financeira abastada, no popular rico, manda blindar a sua Ferrari. E por engano, ele faz uma leitura equivocada ou errada do GPS, ou então do Google Maps no seu celular, e ele termina entrando, infelizmente, no lugar onde é dominado por quem lida com o tráfico. O que é que tem de acontecer com uma pessoa dessa? Levar bala. Levar bala. Não é comum Ferraris entrarem no lugar dominado por tráfico. E aí o que é que vai acontecer? O carro vai receber impacto. O motorista vai estar protegido, a depender da quantidade de balas e do calibre desses armamentos. Vem o primeiro tiro, o vidro segurou. Vem o segundo tiro, a parte metálica segurou. Mas a depender do tempo que ele leve lá dentro, pode chegar um momento que aquela blindagem não mais suporte. Quem está entendendo? Aí o que é que vai acontecer? Ele conseguiu escapar. Aí ele vai continuar deixando aquele vidro que já foi estraçalhado, que conteve aquelas balas, esperando que ainda continue funcionando se alguém for atacá-lo. É claro que não, ele vai ter que trocar. Vai ter que trocar os vidros e vai ter que novamente trabalhar a blindagem da lataria do carro. Que exemplo poderoso. Trazendo para uma realidade espiritual, se você contar com a blindagem de ontem para o hoje, como assim, pastor? A blindagem de hoje vai depender da sua leitura da palavra, da sua oração, da sua renúncia, do seu anseio por Deus. Sabe por que tem pessoas que apresentam mudanças bruscas do nada? Eu conheci um pastor muito sério. E eu sempre dizia à minha esposa, a pastora Saula, esse pastor, eu acho ele um dos mais sérios do estado. Pastor novo, com uma pregação muito equilibrada. Quando conversava comigo, parecia ser um apaixonado por Jesus. Hoje está desviado. Desviou. Antes disso, acabou o casamento por conta de envolvimentos externos. Aí começou a viver agora que nem um garoto. Tatuou um braço, tatuou o outro. E começou a se envolver em tudo que é evento aí, que vocês imaginarem que servem para tudo, menos para crescimento espiritual. Alguém que vivia no altar dizendo, Jesus é a única solução, Jesus muda a sua história, há um céu, há um inferno. Hoje vive como se não acreditasse em nada daquilo que um dia pregou. Por que isso aconteceu, pastor? Eu não sou melhor do que ele, pelo contrário, eu me sinto pior. Mas por que eu permaneci? Porque eu sou melhor? Porque eu busco blindagem.
Eu sou tão falho quanto ele, tão limitado quanto ele, mas eu permaneci, porque eu não conto com a blindagem do ontem no meu hoje. Eu não confio em minha natureza. Quando você confia em sua natureza, você não está blindado. Não está blindado. É como uma pessoa, por exemplo, que diz: o pastor vive dizendo que não vale a pena relacionamento de cristão com ímpio, mas eu vou tentar. De repente, aí se arrebenta e feio e não consegue se levantar mais. Porque entrou em algo que a Bíblia já mostra, que não tem como ser blindado. Quando acontece de dar certo, é porque Deus teve hiper, maxi, mega, ultra, giga, super misericórdia. E como a gente sabe que nem sempre Deus usa de ultra, mega, hiper, maxi, super, ultra, giga, tera, misericórdia, nós precisamos vigiar, gente. Saímos da blindagem quando teimamos em não obedecer à espada do Espírito. Lembra o que diz lá no começo? Diga graças a Deus. Então, vamos blindar a nossa mente? Vamos blindar os nossos pensamentos? Hebreus 3:1 diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em namoro. Fixe os seus pensamentos no Facebook. Fixe os seus pensamentos no Instagram. Fixe os seus pensamentos na ficância. Fixe os seus pensamentos naqueles amigos sem futuro. Não. A Bíblia diz: fixe os seus pensamentos em Jesus. Jesus. Apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. A nossa mente precisa estar cativa a Jesus, presa a Jesus em amor. Presa a Jesus em amor. Diga graças a Deus. 2 Coríntios 10:5 diz o seguinte: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu decidi que a minha mente está presa ao amor de Deus. Às vezes a gente canta e não entende o que está cantando. Eu não sei se alguém já ouviu um louvor aqui que diz: vento de poder. Alguém já ouviu? Eu me rendo. Quando você diz eu me rendo, lembre-se de um policial. O policial chega a tocar o malandro, e uma das primeiras coisas que o policial vai dizer: se renda. Não é isso? Aí o malandro fica zoado, vê aquele monte de policial. Se ele for menos burro, porque entrar na marginalidade já é uma burrice, ele vai pensar o seguinte: eu vou me entregar. E aí o que é que ele faz? Ele se rendeu. Pode me levar. Então, quando você contextualiza espiritualmente, quando você diz Senhor, eu me rendo, você está dizendo: Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser, me leva, me direciona. Realize em mim o que tu queres de fato realizar. A gente precisa prestar atenção no que a gente declara nas igrejas. Amém? Então, em nome de Jesus, a nossa mente precisa estar cativa. E se a nossa mente está cativa em Jesus, logo não vai estar cativa no que não é de Jesus. Isso é mente blindada. Um dos exemplos que mais me chamam a atenção de blindagem da mente, até porque temos muitos domingos para continuar aprendendo sobre o assunto, está lá em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1. Jó 1, a partir do versículo 1.
Jó 1, a partir do versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz em Jó 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Versículo 6. Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor. E Satanás, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Indagou-lhe então o Senhor, ou seja, o Senhor fez uma pergunta a Satanás. Observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama, teme a Deus e se desvia do mal. Se coloque no lugar de Jó. Imagine Deus falando de você, da sua vida. Imagine. Observaste, Satanás, o exemplo do meu filho Gabriel? Observaste, Satanás, o exemplo do meu filho Mateus? Veja que quando Deus dirige esse tipo de palavra a Satanás, ele mostra que ele estava orgulhoso do testemunho desse filho. Como um pai se orgulha em dizer para outra pessoa que é pai daquele filho. Rapaz, eu não sabia que fulano era seu filho. Rapaz, ele é assim, 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 assado. Aí o pai todo cheio diz, é meu filho. Ela não é. Diz com aquele orgulho, é meu filho. Simplesmente porque outra pessoa elogiou. E ele sentiu prazer em dizer, é meu filho. Em demonstrar essa identificação. Veja que coisa gloriosa. Deus diz, observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele. O Senhor não estava dizendo aqui, Jó é o único perfeito na terra. Contextualizando, o Senhor estava dizendo, em toda a terra não há ninguém que me busque como ele. Em toda a terra não há ninguém que me queira tanto como ele. É como uma esposa que se orgulha do seu marido. E quando está reunida com as amigas, que o marido chega, ela faz questão de dizer, meu amado vem. Olha, aquele é meu esposo. Às vezes eu chego, a pastora Saula está com algumas pastoras, ela diz, oh, meu amor já está vindo, chega mudo o semblante. O orgulho, ali vem o meu marido. Diga glória a Deus. Quantas vezes também? Quantas vezes isso acontece? Pessoas cheias de alegria, orgulho no sentido positivo, não pejorativo. O Senhor quer ver você e a mim, a nós desse jeito. Olha, ali é meu filho, ali é minha filha. Eu tenho prazer, eu tenho alegria nele. Eu tenho prazer, eu tenho alegria nela. Diga graças a Deus. Amém? Não há ninguém na terra que me busque, que me queira, que anseie por mim como ele. Versículo 9 diz, diante dessas palavras, Satanás contestou. Satanás tentou semear dúvida no coração de Deus. Será que Jó teme ao Senhor sem outras intenções? Quis sugerir que Jó era um religioso. Aquele tipo de pessoa que só procura a Deus quando precisa. Aquele tipo de pessoa que só está na igreja quando tudo está dando certo. Veja, preste-me atenção. Fala, Jesus. Versículo 10. Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele. Diga comigo, blindagem. Da sua família e de tudo que ele possui. Blindagem. Percebeu? Jó alegrava o coração de Deus. E Deus te dava como presente blindagem para ele, blindagem para os filhos, blindagem para suas posses. Quantas vezes Satanás tentou trazer destruição na vida de Jó e não conseguiu? Não conseguiu.
Continuemos a observar o texto. Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos do homem, desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Jó era um dos homens mais ricos de Uz, e os seus filhos eram os mais bonitos da região. Entretanto, estenda a sua mão e fere tudo o que ele tem. Com certeza ele amaldiçoará e blasfemará ao Senhor diante da sua face. Quanta gente tem deixado de buscar a Deus porque diz: eu vou para a igreja, não enriqueço, eu vou para a igreja, não caso, eu vou para a igreja, meu casamento não muda, eu vou para a igreja, não fico curado, eu vou para a igreja, minha vida não deixa de andar para trás. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar porque eu fazia. Porque quando eu estava mergulhado no pecado, tudo dava certo. Quantas pessoas têm feito isso? Pena que se tudo dava certo, quando você vai olhar, você diz: meu Deus, quanta cegueira. Dinheiro, mas não conseguia dormir, não tinha paz. Muitas vezes tinha que dormir com a mente pesada. Relacionamento, não realiza ninguém, relacionamento complementa. Quantas pessoas têm deixado Deus? Gente que troca Deus por conta de vício, gente que troca Deus por conta de más amizades, pessoas que trocam Deus por qualquer coisa. E que um dia disseram ser de Deus. Versículo 11. Entretanto, estende a tua mão e fira tudo que ele tem. Olha, no versículo 12. Então o Senhor declarou a Satanás: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Opa, não entendi, pastor. Cadê a blindagem? Deus disse isso, que permitiria que Satanás criasse uma situação. Como, pastor? E Deus não amou mais a Jó? Deus mudou o conceito que ele tinha de Jó de uma hora para outra? Apenas não estendas a mão contra a sua vida. E Satanás deixou a presença do Senhor. Quem aqui já é blindado e tem seus momentos de intimidade com Deus, vai entender esse texto com clareza. O que Deus vê como importante para você não é sua vida sentimental. O que Deus vê como importante para você não é sua vida financeira. O que Deus vê como importante para você não é nem a comida que você come. E eu me incluo nisso. Tudo isso é necessário, mas para Deus não é primordial. Para Deus o que é primordial é a sua vida. Porque a comida perece, as vestimentas envelhecem, os carros ficam obsoletos, tudo passa, mas a nossa vida é eterna. E na verdade, veja, Deus tinha uma confiança tão grande na resposta que Jó daria, a blindagem. Deus sabia que Jó não iria negá-lo. Deus sabia, tanto que disse: tome tudo o que ele tem, até a saúde. Jó viu seus filhos morrendo um a um. Toda hora vinha uma notícia de filhos mortos. Perdeu seus gados, perdeu seus pertences. Ficou na rua da amargura, como se diz no popular, sentado à beira do caminho, coçando as chagas da sua pele, mal cheirosa, com cacos de telha. E a única pessoa em quem ele esperava ter apoio, porque casamento é para servir de apoio. A mulher olha para ele e diz: amaldiçoa o seu Deus. Já não era mais o dela. Amaldiçoa o seu Deus e morra. Coloque-se no lugar de Jó. Mas Jó tinha a mente blindada. Diga comigo: mente blindada. Aonde, pastor, está isso? A gente vê o próprio Satanás reconhecendo essa blindagem. Mas Jó era uma pessoa especial, eu sou mais falho, eu não tenho essa unção. Aí a gente olha para a Bíblia, gente, a gente tem desculpa para tudo, para não se firmar, né?
Na verdade, a gente tem desculpa para tudo. Para tudo a gente tem desculpa. Se atrasou, a gente sempre tem desculpa. É difícil alguém, por exemplo, dizer: me perdoe, eu me atrasei porque eu não fui responsável. Mas normalmente não me atrasei, é porque tinha um chiclete, o chiclete grudou no meu sapato, e eu fiquei agoniado, e fiquei tentando tirar o chiclete e não consegui. Aí por isso que eu cheguei 1 hora atrasado, por conta de um chiclete. Fora as desculpas desfarrapadas, né? Porque essa nem é esfarrapada. Desculpas nós temos para tudo. Para tudo. Mas olha o texto. É para nós, viu? Filipenses 4:8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, nisso pense. Ou seja, coloque isso na sua mente para que a sua mente fique blindada. Todos aqui podem ter mente blindada se vocês permitirem que Deus a blinde. Mas vou dizer uma coisa a vocês: se não houver o desejo por blindagem, Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se me ouvires bater e abrires a porta, eu entrarei, cearei contigo e tu cearás comigo. Ou seja, é preciso que haja vontade. Mas quer ver uma desculpa que nós damos? Eu já vou encerrar. Eu não consigo. É maior do que eu. Só existe uma pessoa que é maior do que você. Uma que é maior do que você. E outra que é maior do que você sem Jesus. Satanás é maior do que a gente quando a gente não está com Jesus. Quando estamos com Jesus, ele continua sendo maior do que a gente, mas não pode nada com a gente, porque o que é maior do que ele, do que nós, está conosco. Diga graças a Deus. Amém? Então, se você determinar em seu coração: eu estou determinado a ser blindado, eu quero ser blindado. Lembre-se, a Bíblia diz que nós, filhos da luz, não somos prudentes como os filhos das trevas. E sabe por que a Bíblia fala sobre isso? Lembre de você quando não era cristão. Quando você dizia eu quero, você conseguia. Quando você dizia eu vou, você ia. Quando você dizia estou lá, realmente já estava. Por que quando nós nos convertemos, nós ficamos cheios de desculpas? Por que nós, quando nos convertemos, não permitimos que a nossa mente seja realmente blindada? E nós nos escondemos muitas vezes no mau testemunho dos outros. Como assim, pastor? No trabalho tem mais 2 crentes no meu setor de trabalho, mas eles são piores do que eu, viu? Eles são piores do que eu, como se isso fosse uma coisa boa. Ele está dizendo ali, eles são tão ruins, mas não conseguem ser piores do que eu, porque eu ainda tento disfarçar e eles mostram quem são. Eu sempre digo que a pior coisa, gente, é uma pessoa que funciona a vida como se tivesse dupla personalidade. Pesquisas em nossa nação apontam que existem vários brasileiros com transtorno de personalidade. Pesquisas em nossa nação apontam um quantitativo considerável de pessoas com dubiedade comportamental. Pesquisas apontam em nossa nação problemas seríssimos quanto à índole no comportamento, por conta muitas vezes já da desestrutura familiar. Mas muitas vezes nós alegamos os nossos comportamentos nos escondendo na desestrutura familiar. Mas eu fui filho de casal separado. Hugo foi filho de casal separado. Júnior, que está lá atrás, que é meu irmão, é filho de casal separado. E nós não usamos isso como pretexto para continuarmos errantes. Quando a gente quer blindagem de fato, a gente não se esconde
em informações que a ciência tenta trabalhar, e parece que a gente está esperando informação dessa para se esconder e dizer, tá vendo? Olha, a ciência diz que não dá como, não há como. Eu tinha tudo para ser um péssimo marido, porque eu vi o quanto minha mãe sofria no casamento. Mas eu louvo a Deus, porque a pele da minha esposa só melhora. E você sabe que mulher com pele de pêssego é porque está sendo bem tratada. Diga glória a Deus. Os maridos aqui bons sabem disso. A pele só melhora. Diga glória a Deus. Eu tinha tudo para dizer, ó, não é porque eu fui criado num ambiente e por isso que eu... Esse é o problema, gente. Por isso que no Brasil existe tanta gente que às vezes nasce na igreja entre aspas, né? Porque ninguém nasce na igreja, nasce na maternidade. Mas às vezes está desde pequeno na igreja, mas nunca teve uma experiência íntima com Deus. Nunca teve. Existe uma tal de síndrome de problemas com filhos de pastor. Eu já disse a Deus, eu não aceito isso para a minha vida não, meu irmão. Sabe por que eu não aceito? Porque isso não é maldição. Isso tem um nome, desleixo. Muitas vezes se dá a vida demais para a igreja e não dá atenção ao filho. Mas com o meu eu oro todo dia. Só Deus sabe como é que eu faço para jogar futebol com ele. Mas jogo. Converso com ele. Nossa língua é diferente, mas Deus entende as duas. E eu acho que Ele me entende. Porque o meu sonho é que ele cresça e honre a Deus muito mais do que o que eu honro. Que haja uma unção sobre ele redobrada daquilo que Deus tem derramado sobre minha vida. E que ele aprenda não apenas comigo, mas com o legado também que as avós guerreiras estão deixando. A vovó que ainda está conosco, espero que viva 100 anos, que é Dona Salete, uma guerreira batalhadora, serva de Deus. Uma das primeiras pessoas convertidas ao Evangelho em Cristo, na família Carvalho. Diga-se de passagem, seu pai era pregador do Evangelho. E a minha mãe, uma grande guerreira também, que soube conduzir a criação dos filhos. E que toda vez que eu chegava na casa dela, eu via a TV ligada, ela deitada, com 2 prolapsos, um problema cardíaco, que a medicina já havia enganado há muitos anos, e Deus não deixava ela morrer. E quando eu olhava para o canto da TV, estava a minha foto, estava a foto de Júnior, a foto de Hugo, a foto de Cris, a foto da minha esposa, a foto do meu outro irmão, a foto de um tio, a foto de uma tia. E eu brincava com ela e dizia, mãe, o que é isso? É um enfeite na sua TV? Mas eu já sabia o que era. Ela dizia, não, meu filho, todo dia eu boto ali, porque enquanto o pastor ora no programa, eu oro por vocês. Inclusive, ela brincava comigo, é você ali, é. E ela me mostrava, olha você ali, guerreira. Quantos de nós murmuramos da vida com um problema bem menor do que o que ela tinha? 2 prolapsos, um problema cardíaco, e muitas vezes ficava em muitas situações sozinha, sentindo dor na madrugada. Muitas vezes Deus usava Hugo, Deus usava Júnior para ficar com ela, mas eu nunca vi minha mãe murmurar com relação a Deus. Eu nunca vi minha mãe dizer que Deus é esse que não me tira dessa cama. Pelo contrário, quando eu chegava lá, ela dizia, meu filho, Deus é com você, Deus vai continuar te sustentando. Às vezes eu chegava lá com um semblante meio triste. E ela olhava para mim e dizia, oi filho, você está bem com Saulo? Eu disse, mãe, graças a Deus. Aí ela dizia, já sei. Igreja, né meu filho? Eu oro muito para Deus te sustentar. Eu ouvia isso dela o tempo inteiro. Às vezes chegava murcho por problema com ovelha. Tinha semanas que eu tinha problema com a carrada de ovelha numa semana só. Só Deus sabe o que é vida de pastor. Idôneo, né? Porque tem pastor que não está nem aí. Vem dar o show, cai fora. Mas pastor mesmo, que orienta, que chama nas colheres, que olha nos olhos assim.
Minha mãe é que falava assim, chama nas colheres. Exatamente assim. E ela sempre orando por nós, pedindo para que Deus nos blindasse. Guarda os meus filhos, Senhor. Protege os meus filhos, que eles continuem em sua presença. Isso vai servir para mim como um legado eterno. Adormeceu no Senhor, sem murmurar pelas situações que passava. Para mim foi uma das maiores lições que ela deu para a minha vida. Das maiores. Me ensinou que a vida de verdade, a vida mesmo, ela não está presa ao que temos. A vida mesmo é o que somos em Deus. É o que somos em Deus. E por isso nós estamos aqui. 26 anos como cristão, 15 como pastor. Já fui presbítero, já fui dirigente de louvor, já fui obreiro, já fui limpador de banheiro. Ninguém imagina, né? Tudo isso eu já fiz na igreja. E não me arrependo de nada que fiz na presença de Deus. Eu só rogo que o Senhor continue me fortalecendo e me ajudando a fazer diferença em dias onde a multiplicação da iniquidade está desenfreada. Em dias onde os desvalores e a moral, aquilo que fere a moral, tem se multiplicado como uma praga, como uma doença. E eu rogo a Deus que nessa noite mais pessoas levantadas pelo Senhor, revoltadas com isso. Não é revoltadas com pessoas, porque nossa luta não é contra pessoas, mas revoltadas contra aquilo que tem sido arvorado no mundo e que muitas vezes está entrando sorrateiro nas igrejas. O Senhor nos convida para isso. Termos uma vida cristã verdadeiramente blindada. Diga graças a Deus. Você que anseia por vida blindada, eu quero, pastor, ter uma mente blindada. Evidentemente que me sinto confortável em fazer o convite dessa maneira. Só para quem quer, né? Porque às vezes tem pessoas que estão na igreja, não sei. Quem sabe eu estou aqui, eu acho massa. Esse monte de gente, essas paredes pintadas, pastor engraçado. Também não tinha para onde ir, né? Então é por isso que eu estou aqui. O que é que há, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também? Mas quem está aqui realmente porque quer Deus e quer ser blindado, fica de pé em nome de Jesus. Ah, Deus! Feche os seus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, te agradeço por essa palavra. Rogo-te em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que tudo aquilo que tu tens para nós, paz, fortalecimento, santificação, renovo de forças, tudo isso seja evidenciado em nossa vida. Cumpre em nós, Senhor, o teu querer. Cumpre em nós, Senhor, os teus anseios. Deus, não queremos ser uma farsa. E esse é o meu clamor nesse momento, Pai. Quanta gente não busca por blindagem e se torna uma farsa como um cristão. Eu não quero, Senhor, que o Senhor olhe para nós, para cada uma dessas pessoas, e o seu coração venha a doer. Ah, Senhor, o meu anseio é que quando o Senhor olhar para cada um de nós, inclusive para a minha vida, o Senhor tenha prazer. E quem sabe o Senhor possa até dizer: está vendo, Satanás? Essa é minha filha Maria, que não nega o meu nome e continua firme em minha presença. Esse é o meu filho Elisvelto, ele continua firme na minha presença. Não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Está passando por uma prova que eu permiti, mas grande será a vitória que eu darei na vida dele. Está vendo, Satanás? Olha, Satanás,
para a vida da Augusta. Ela está passando por um estreito, um aperto na família, e eu permiti isso, mas permiti para que o meu nome venha a ser glorificado, porque eu sei que ela permitiu que eu blindasse a sua mente. Ninguém aqui se engane pensando em medir sua espiritualidade pelo que você tem. Ninguém aqui se engane pensando em medir sua espiritualidade pelo que Deus te usa, porque a própria Bíblia diz que haverá um tempo onde pessoas que foram até usadas por Deus chegarão ao Senhor, e o Senhor dirá: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Então não é o fato de sermos usados por Deus que nos faz de Deus. Não é o fato de pessoas serem curadas por nós que nos fazem de Deus. Não é o fato de milagres acontecerem em nossos cultos que nos fazem de Deus, porque o poder não está em nós, o poder está no nome do Senhor Jesus. Ah, Jesus, blinda a nossa mente.